Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês e feliz ano. Nós estamos aqui no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Eu sou o Marcelo Paes Barreto. Nasci em Cachoeiro do Itapemirim e morei 60 anos em Vitória, aonde estudei no Colégio Americano, na Universidade Federal do Espírito Santo, na Praia do Canto. Meus pais moravam lá. E estou aqui nesse Centro Espírita de Estudos. Todos centros espíritas deveria ser só de estudos profundos. Não deveria ter palestra nem palestrante. São aulas. É um colégio. É o colégio do Evangelho. Estamos aqui desde 1968, quando começamos a estudar a doutrina espírita. Começamos a estudar a ciência do direito na Universidade Federal do Espírito Santo, onde o meu pai, Manuel Xavier Paes Barreto Filho, foi o primeiro reitor da universidade, nomeado por um ministro da Educação. E meu avô, Carlos Xavier Paes Barreto, que fundou a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu tive um bom aconchego em casa, porque minha mãe era uma mãe maravilhosa, dedicada aos filhos, à casa, à formação moral e ética dos filhos. Bordava muito bem, fazia bordados maravilhosos em toalhas de mesa, em blusas de mulheres, sabe? Ela fazia bordados lindos, em lençóis de casais, para dar de presente ou para o enxoval de algum amigo, de alguma amiga, filha de amigo que casava. E meu pai, sempre estudioso, era um juiz de carreira. E todo dia, às 3 horas da manhã, 4 horas, ele já estava no escritório dele, em casa, estudando os processos. Era ele que fazia o estudo de todos os processos e prolatava as decisões, todas muito bem embasadas em vários livros do direito. Ele lia todos. E hoje vamos aqui fazer mais uma reflexão sobre Jesus Cristo. Eu verifiquei em 1968 em diante que Jesus foi o maior jurista que veio à Terra. Enviado de Deus. Foi o melhor enviado de Deus. Deus escolheu o filho mais preparado para governar o planeta Terra e reencarnar uma vez para mostrar ao vivo aos seus irmãos o que era o caminhar seguro, o conhecimento da verdade e como vivermos de acordo com esses ensinos da verdade. Portanto, o cristão de verdade, ele segue as leis trazidas por Moisés, os mandamentos, os evangelhos de Jesus, os 4. A melhor tradução é a da Igreja Católica, a Vulgata. E
as cartas de Paulo, Pedro, Atos dos Apóstolos, e o cristianismo se fecha, está aqui nesse quadro que eu fiz, ele se fecha cumprindo uma palavra de Jesus. Jesus deixou registrado no apóstolo João, o evangelista, que viria o Consolador prometido para esclarecer de vez todo o mecanismo das leis de Deus e proporcionar uma caminhada segura para a perfeição. Então aqui o cristianismo se fecha com a doutrina espírita, cujo primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E aqui trazemos mais 150 livros seguros, 150 livros seguros para reforçar esse estudo. Então, o cristianismo de verdade é uma escola de estudos profundos. E a primeira ideia é o estudante aprender e ele ser o primeiro a se reformar. Bom, do livro Jesus e Atualidade, pelo espírito Joana de Ângeles, esse espírito acompanha Jesus há 2000 anos e também acompanha a doutrina espírita. Talvez seja, depois de Emmanuel, a melhor explicadora da doutrina espírita. A lição número 6. Jesus e honra. A estrutura psíquica de Jesus é o modelo da perfeita identificação com a tarefa que ele veio exercer. Nós temos que aprender a estudar. Estudar é ler, procurando tirar os conteúdos pedagógicos para nós compreendermos a lição e podermos aplicar em nós, na nossa vida. Isso que é estudar. A estrutura psíquica de Jesus é o modelo da perfeita identificação com a tarefa que ele veio exercer. Então, por essa frase, nós temos que estudar Jesus. E Jesus hoje, todo o material do cristianismo está muito bem reunido nesse livro. Talvez seja o melhor livro hoje à disposição do planeta Terra sobre o cristianismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. 28 capítulos, 3.000 itens a serem estudados, compreendidos, entendidos, assimilados e praticados. A primeira prática é construir aqui dentro o reino do Senhor, o reino de Deus. A segunda prática é aprender a nos corrigir no olhar, no ouvir, no falar, no praticar, no pensar. É uma ginástica para nos tornarmos uma criatura perfeita. Um homem integral, uma mulher integral. Só cumprindo isso aqui na ponta da língua. Ele pôde penetrar nas leis fundamentais da vida que conduzem os homens, estabelecendo em palavras e atos os roteiros seguros para o equilíbrio fisiopsíquico de todos nós.
Ele pôde penetrar as leis fundamentais da vida. Veja, ele conhecia tudo na área da psicologia, na área do espírito que estava reencarnado. Ele conhecia profundamente a lei da reencarnação. Ele conhecia profundamente a lei moral, as regras morais, a ética. Ele conhecia profundamente a caridade, que é você tratar bem você, tratar bem seus irmãos e praticar todos os atos que estejam à sua altura para fazer o bem se concretizar em todos os sentimentos, em todos os sentidos. Ele pôde penetrar nas leis fundamentais da vida, porque conhecia, que estava preparado, que conduzem os homens, estabelecendo em palavras e atos, daí os 4 evangelhos, as parábolas, né? Em palavras e atos, os roteiros seguros para o equilíbrio fisiopsíquico de todos os seus irmãos, de todos nós, projetando a verdade está aqui, projetando a verdade, não esmagava com a sua natural superioridade, não absorvendo cada individualidade, que permanecia mais independente. Aqueles que se lhe afeiçoavam encontravam a paz, e por esta razão optavam livremente para segui-lo. Quem estuda de verdade isso aqui, de 1 a 4 horas por dia, como se fosse no colégio, todo dia, na sequência, vai saber profundamente interpretar as leis de Deus. Então, aqueles que se lhe afeiçoavam, porque estavam lhe estudando, encontravam a paz aqui dentro. E por esta razão, optavam livremente por segui-lo. Meus irmãos, nós precisamos pensar mais. O que é que nós estamos fazendo desta vida que não é nossa, é emprestada por Deus por um período, do nascimento à morte. Só que nós sabemos que no nascimento, o espírito que precisava passar por aquele momento reencarnou. Tudo programado na família. E aqui passa um período como se estivesse na escola como aluno reprovado. Vai estudar durante 30, 40 anos, vai aprender a compreender, a entender, a assimilar, trazer inteligentemente para a sua consciência e começar a praticar. É o maior trabalho que existe. É você se reformar. É para isso que o cristianismo veio. Ele sabia despertar as potencialidades jacentes em cada um, canalizando-as para as operações saudáveis,
mediante cujo esforço se fruíam júbilos e plenitudes. As parábolas que lhe guardo as instruções vivas continuam adequadas para os problemas odiernos, possuindo sentido harmônico e orientação capazes de serem aplicadas sem qualquer conflito de época, lugar e pessoa. As parábolas dele, os contos, os ensinos, estão atualizadíssimos. Quem está atrasado somos nós, porque não gostamos de estudar. Estamos querendo cada vez ficar mais na ignorância, sem saber. E aí ficamos sem destino, na escravidão de palestrantes, de religiões, de livros enganatórios, água com açúcar, do materialismo que procura incentivar a violência, a intolerância, o ciúme, o orgulho, a vaidade, a gastança de dinheiro, o poder efêmero aqui da terra. Tem gente que qualquer dinheiro que já tem logo um rei na barriga. Tem gente que se forma na faculdade, nem pegou o diploma e já é um metido a besta. Eu conheço pessoas que nunca leram estudando um livro completo. Eu conheço. E estão sempre emburrados, em depressão, cheio de problemas. As parábolas que lhe guardo as instruções vivas continuam adequadas para os problemas do mundo, possuindo sentido harmônico e orientação capazes de serem aplicadas sem qualquer conflito de época, lugar e pessoa. O homem moderno prossegue, de certo modo, com as mesmas aspirações e necessidades dos seus antepassados, ressalvadas algumas conquistas logradas através dos tempos. Desse modo, ainda permanece com carências e inseguranças que lhe perturbam as estruturas emocionais. Hoje, os maiores problemas que nós temos no planeta Terra são os problemas de doenças mentais, de problemas sérios que estão surgindo nos espíritos das criaturas, porque são espíritos que não gostam de estudar, não compreenderam que são filhos de Deus, não querem conhecer as leis de Deus, não querem segui-las, não querem observá-las, porque isso dá muito trabalho, dá sim. Você tem que ficar, às vezes, 30 anos no colégio, estudando. E à medida que você vai estudando, você vai enobrecendo os seus modos de pensar, de agir, de falar, de ouvir. Vai se tornando uma criatura educada, moral e civicamente. Moral e civicamente. E você ao ir estudando, você vai renunciando a uma série grande de coisas que o mundo material quer nos convencer a abraçar. Jesus veio exatamente nesse contexto
e entrou no meio desse contexto, onde o Império Romano queria ser o comandante de tudo, o dono de tudo, queria fazer as farras que faziam, as matanças que faziam, os crimes, porque eles achavam que era tudo material, tudo estava na força do homem, da inteligência e na força física e no poder. Jesus veio mostrar que o reino dele não era aqui. E que nós deveríamos dar valor às coisas do Espírito, porque as coisas da carne, as coisas da matéria, apodrecem, enferrujam, e os ladrões querem roubar. Desse modo, ainda permanecem com carências e inseguranças que lhe perturbam as estruturas emocionais. Para conseguir a liberdade interior e a emancipação, necessita da luz do conhecimento. Necessitamos da luz do conhecimento e da coragem para entregar-se com decisão à honra dos objetivos que persegue. Tem que ter coragem para estudar, que é o maior trabalho que existe. Saber o que pretende da vida e como segui-lo. Eis o processo parto de amadurecimento pessoal, rompendo com as suas próprias raízes os atavismos que lhe procedem do passado espiritual. Todos nós temos várias vidas passadas, temos guardadas várias lembranças de coisas erradas que fizemos e também das coisas boas. A reencarnação vai ser uma revisão disso tudo. Geralmente nós nos programamos para enfrentar os problemas errados, para corrigi-los. Não é para chegar aqui, se é um parente que eu não gosto, matá-lo, desaparecer com ele, ou me afastar dele. Não! É para aprender a tolerar, a ter paciência, a perdoar, a reconciliar, a ressarcir os danos que eu causei em outras vidas. É por isso que às vezes eu vou conviver com ele durante 30, 40, 50 anos seguidos, até aprendermos a sermos irmãos. Para esse esforço, a honra se lhe torna o inigualável guia interior, impulsionando-o para frente nos passos que deve dar sem mais deter-se. Isso aqui é que vai nos dar a força para aprender a caminhar. Eu sou o caminho, a verdade. E você só vai aprender a viver como Deus lhe criou, se você estudar e ser o primeiro a aprender e a aplicar. Na ruptura dos laços familiares constringentes, Jesus, sem deixar de atender aos compromissos morais e sociais com o clã a que pertencia, demonstrou a grandeza da coragem que a honra pessoal lhe facultava. Buscado pela família, que lhe ignorava o ministério, duvidando da sua missão, e assim tentando interrompê-la, quando ele punha os alicerces da boa nova nos corações, foi advertido por alguém que lhe disse: tua mãe e teus irmãos aí se encontram e chamam por ti.
Chegara-lhe o momento da indeclinável quão honrosa decisão, facultando-lhe interrogar com tranquilidade: quem é meu pai, minha mãe? Quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus? A estupefação geral não o perturbou, e ele prosseguiu como se nada tivesse acontecido. Honra é a coragem de eleger o melhor. Honra é a coragem de eleger o melhor a estudar, o melhor a seguir, o melhor a cumprir. A dubiedade na decisão entre os que o desejavam reter e aqueles que lhe necessitavam da presença e das lições seria a lamentável falência dos objetivos que buscava. Não há aí desrespeito aos familiares. Estes, sim, presunçosos e amedrontados, sem o consultarem, desrespeitavam-lhe a opção de homem independente, que viera para um apostolado que jamais negara qual seria o término: a humilhação, a cruz, a morte. A sua honra levava-o ao prosseguimento, mesmo lutando contra todos os fatores hostis. Ele viera romper os impedimentos, arrancar a escultura modelada do homem integral, do mármore frio da sociedade utilitarista e escravocrata. O cinzel e o martelo, para arrebentar a pedra, eram a honra e o dever. Nada podia emparedá-lo nos limites das conveniências, dos receios pueris, das afeições imaturas. Mais de 20 séculos depois, ei-lo o mesmo escultor de almas, trabalhando o granito das vidas, a fim de libertá-las. Trabalhando o granito das vidas, a fim de libertá-las. Quem estuda vai trabalhando com o cinzel, vai tirando por exemplo, se ele só vive xingando, ele vai deixar de xingar. Se ele vive olhando o defeito dos outros, ele vai deixar de olhar. É o cinzel trabalhando o ser integral novo. Não é um homem novo, mas é um homem renovado nas leis que ele não conhecia. Se ele é desaforado, descumpridor das leis, ele vai ser educado, cumpridor das leis. Se ele não gosta de respeitar os mais velhos, ele vai aprender a respeitar aos mais velhos, aos novos, a todos. Ele vai aprender a respeitar a ciência, as maravilhas que Deus disponibiliza para nós, para todos. Ele vai aprender a trabalhar com a fraternidade profunda, tratando a todos como seus irmãos, só fazendo com os outros o que gostaria que fizesse com ele. Tua honra deve modelar-se na dele. Aqui a Joana termina a lição nos dando um recado que eu faço das palavras dela as minhas, as nossas. Tua honra deve modelar-se na dele, de Jesus. Tua decisão para a felicidade, rompendo as estruturas passadistas e acomodadas, é a força do seu empreendimento. Entra em ti mesmo e ausculta a sua consciência.
o teu guia íntimo, a fim de saberes o que pretendes, o que é melhor para ti e como conquistá-lo. A tua libertação diferirá daquela que rompe em vínculos de afetividade para soltar-se, escravizando as outras situações piores. A honra de encontrar um guia interno, o seu anjo de guarda, que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus. Por isso que você precisa estudar. Para de fazer palestra e estuda, para você ser um exemplo para você e para a sua família. Dê o exemplo pelas suas ações, pelos seus modos de falar e de agir. A honra de encontrar um guia interno que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus é o desalgemar-se de tudo quanto constitui retentiva para que sigas plenamente. Após isto, não será mais o mesmo, nem te repetirás. A consciência do dever se manifestará a ti na honra de seguir em padrões de respeito a todos e a tudo, porém de liberdade total sob a liderança de Jesus, porém de liberdade total sobre a liderança de Jesus. Essa é a nossa vontade, que nos traz trabalhando desde 1968, nos estudos seguros, como professor, trazendo aulas, não para aparecer, não é palestra nem palestrante. São os livros, saber escolher as lições, para fomentar em nós a renovação pela paz, pela harmonia, pelo respeito, pela civilidade, pela educação moral e cívica e, acima de tudo, por um momento, procurando criar um momento definitivo de paz e de progresso para todas as criaturas. Muito obrigado pela atenção. Todos os nossos trabalhos estão no Facebook, no Instagram e no YouTube. E aqui continuaremos até quando Deus permitir, cumprindo as tarefas reencarnatórias, procurando como aluno aprender com o Mestre Jesus, para poder usufruir dos seus ensinamentos, para nos tornarmos uma criatura melhor nesta vida e um futuro mais cumpridor dos deveres. Muito obrigado pela atenção. Fraternal abraço.